Bom, eu estou aqui como representante do Oswald de Formações, que é um centro de formação, né? A gente organiza cursos, eventos e traz pessoas, reflexões, né? Que a gente acredita que são candentes, né? São importantes para cá, para a escola. E eu não sei se todo mundo me conhece, acho que eu não me apresentei, não falei meu nome. É Nana Jovedi, né? Porque assim é como todo mundo me conhece. E eu sou uma das fundadoras da escola, né? Lá dos idos da Fralda Molhada, né? De bem lá para trás, há 47 anos, né? Atrás. E hoje eu estou aqui, depois de ter passado por várias funções, né? Dentro da escola, eu estou aqui nesse cargo, né? De direção desse centro que organiza esses diálogos oswaldianos. Esses diálogos têm uma história antiga na escola, né? Eles vêm desde anos 2000, enfim, antes até. Ele foi mudando de nome, mas o espírito é esse. Que a gente possa estar aqui com vocês, né? Nossa comunidade aqui de famílias, alunos, professores, né? Todos os educadores, né? Nossos colegas, nossos parceiros, para que a gente possa discutir assuntos que nos atravessam e que a gente sente a vontade de estar junto para poder refletir, para poder se aprofundar, para poder se afastar um pouco e olhar os acontecimentos, a nossa vida, a escola, o que acontece, né? Com cada um de nós. E, nesse momento, a gente escolheu essa série que bombou, né? Total. Então, super... Todo mundo falou dessa série da adolescência. Até agora deu uma esfriadinha, né? Porque, nossa, quanta análise não foi feita, quanta conversa, quantos, né? Muita coisa. E a gente até achou melhor esperar um pouquinho, porque esse é um momento, eu acho que os assuntos que essa série traz, eles são assuntos que a gente precisa olhar com bastante cuidado, pensando mesmo neles, né? Podendo refletir sobre eles. E essa série foi muito impactante, vamos dizer, né? Trouxe muita emoção, né? E eu acho que a gente precisa dar um tempo, né, para poder elaborar as emoções e poder olhar para aqueles temas que são, de fato, essenciais, né, para nós, que trabalhamos também, que estamos aqui, né, convivendo com os adolescentes. Enfim, para todos nós que viemos aqui, né, famílias, escola, todos. A gente convidou para essa conversa, para esse diálogo, a Laura, que acho que todo mundo conhece. A Laura Nassar é nossa diretora, né, do Fundamental 2 e do Ensino Médio, dessa unidade aqui, Cerro Corá. E ela vai ser a nossa mediadora e vai apresentar o nosso convidado especial, que é um parceiro nosso já há um bom tempo, e que vai nos brindar com a sua fala daqui a pouquinho, tá bom? Então, a Laura vai explicar como vai funcionar também o nosso esquema aqui dos diálogos. Eu vou passar o microfone assim, por cima. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês, de todos e todas. É muito importante a gente se unir e poder pensar junto, trocar, elaborar e ir para casa com muitos pensamentos. A gente não sai com nenhuma pílula mágica, mas a gente sai acrescido de ideias, né? Quero agradecer a presença do Rinaldo,
Como a Nana falou, o Rinaldo já tem participado de algumas formações nossas. Então é bom estar aqui com ele, fazendo essa formação também, agora com a comunidade expandida, vamos dizer, porque até então o Rinaldo conversou bastante com as equipes, né, em fóruns diferentes de formação. Eu vou fazer a leitura aqui da mini-bio para cumprir o ritual desse tipo de evento e rapidamente eu vou explicar como vai funcionar e eu estou aqui só para fazer isso e já para passar a bola, tá? Então vamos lá. O Rinaldo Voltolini é mestre e doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Psicopatologia e Psicogênese na Universidade Paris III. Atualmente é professor livre-docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase na intersecção entre os campos da psicanálise e da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: psicanálise, educadores, discurso pedagógico, mal-estar da educação. É um dos coordenadores do LEMPS, laboratório que se dedica ao estudo das questões da educação a partir da psicanálise. Co-editor da revista Estilos da Clínica, implicada na discussão dos problemas da infância. Então, feita essa apresentação, eu vou só brevemente dizer que o Rinaldo vai falar aproximadamente durante 1 hora, e aí a gente vai abrir para as perguntas. Quando chegar a hora da abertura das perguntas, eu explico como que vai ser, tá? Então, eu paro por aqui e desejo a todos nós um momento importante aqui de reflexão. Obrigada. Muito bem, muito boa noite a todas, a todos. Primeiro queria contar da minha alegria de estar aqui, hoje um pouco num outro contexto, né? Como Nana e Laura adiantavam, a gente já teve em outros momentos aqui situações de discussão mais pormenorizada em torno de alguns assuntos que faziam parte aí da agenda pedagógica. Hoje a gente está aqui reunido para uma discussão mais ampla e nesse sentido é fundamental e pertinente que seja extensivo à comunidade, né? Aqui temos um grupo tanto composto por familiares, como também agentes pedagógicos, vamos dizer assim, no sentido desses que trabalham mais diretamente com a profissão, né, dentro da educação. E justamente porque o tema que nos convoca aqui hoje, essa série, né, que mobilizou a todos, né, inclusive a última cifra que tenho, ela já tinha mobilizado 125 milhões de visualizações, né? Isso é realmente um recorde de audiência, mas curiosamente não é apenas um recorde de audiência com um filme que encanta, mas com um filme que incomoda. Muito mais fácil os recordes de audiência ficarem em torno de filmes que encantam, né, do que com filmes que interrogam. Então queria saudar a iniciativa do Colégio Oswald para abrir esse espaço que tem esse nome tão simpático e importante, né? Ressalta essa importância, diálogos oswaldianos. Destaco essa importância porque, inclusive, vai atravessar um dos temas que a gente vai discutir aqui, o fato de como, hoje em dia, isso parece ser um sintoma contemporâneo, os diálogos estão mais raros do que as interações, né? A gente fala em rede, mas não fala em laço, né? Redes sociais. Isso vai ser um tema que a gente vai explorar aqui. Questão técnica. Pode seguir. Tá ligado. Pode. Alô? Vocês me ouvem? Ok. Bom, estava dizendo que é um dos temas que a gente vai enfrentar aqui a partir de alguns elementos que eu vou propor levantar do filme. Obviamente, conto que todos tenham assistido, porque forçosamente eu vou dar spoilers, né? Então, já que vamos discutir o filme, inevitavelmente eu darei spoilers. Em todo caso, eu começaria por salientar isso, né? Não é por acaso. Aliás, esse filme é muitíssimo bem construído. Eu acho que há duas grandes razões, uma relativa à forma, outra relativa ao conteúdo, para ele ter tido o sucesso que ele teve. Relativa à forma porque ele usa uma fórmula que é rara e que se parece com aquilo que em psicanálise a gente chama de interpretação, né?
O analista não interpreta o paciente para explicar o que ele tem, o analista interpreta o paciente para balançar as certezas e as convicções. Aí onde ele pensa que o mundo está equilibrado, a interpretação visa desequilibrar, ou para usar uma palavra mais interessante, desacomodar. Tendo a pensar, depois vocês me dizem se a impressão de vocês, enquanto espectador, foi essa, mas que não é um filme que incomoda, mas é um filme que desacomoda. Não é a mesma coisa, sabe? Se incomodasse, a gente teria um número grande de pessoas que interrompem antes de terminar a série. Mas o que a gente ouve como um depoimento mais frequente é que não conseguiram parar de ver até o final. Então, assistiram 4 horas seguidas, né? E no final saíram assim dizendo, peraí, né? O que aconteceu? Isso tem a característica de uma interpretação. E por quê? Porque eles fazem de um modo muito bem feito uma coisa que é muito raro na linguagem cinematográfica, que é fugir de acomodações morais, né? Psiquicamente a gente até aceita um conflito desde que em seguida a gente encontra os culpados e diga, bom, agora a solução é essa, né? Então, a partir de encontrar os culpados, a gente já sabe de que lado ficar da história. Agora eu sei que tem que, sei lá, combater a família, combater a escola, combater a droga, combater as redes sociais. Quem que a gente combate nesse filme? O filme termina e não tem resposta para isso. Mas ele não deixa a gente frustrado, ele deixa a gente em suspensa, né? Esse sentido funciona bem como uma interpretação no sentido psicanalítico do termo. E outro relativo ao conteúdo. Nesse nós vamos nos debruçar um pouquinho mais. Vou propor que a gente recorte conteúdo em 3 eixos. Haveriam muitos mais, né? Mas para a gente poder organizar aqui um pouco a nossa conversa, se a partir das perguntas de vocês vierem questões referentes a outros eixos a gente aborda, mas em princípio o argumento referente ao conteúdo tem a ver com o fato de que, bom, ele elege temas que são bastante contemporâneos. Para ter 125 milhões de visualizações, ele tem que atingir algum padrão de universalidade, o que é raro porque ele fura bolhas, né? Vocês sabem, tem acompanhado uma questão de organização não é uma organização espontânea, mas é uma organização, digamos assim, estratégica das redes sociais e criando bolhas. Então as bolhas assistem um filme e não assistem outro, né? 125 milhões, certamente estamos diante de um fenômeno que fura bolhas. E nos convoca, né? Veja, está aberto à comunidade, mas pelo que eu estou olhando aqui, não temos muitos adolescentes aqui, né? Ele convocou muito mais, parece ter tocado muito mais os pais, os educadores, do que os adolescentes. Bom, não que os adolescentes não tenham gostado, mas a gente ouve, depois vocês me dizem qual foi a impressão, né, aí do entorno de vocês, mas dos adolescentes com os quais eu convivo, e eu convivo com vários por causa das minhas intervenções nas escolas, e também dos que estão na faculdade, porque, bom, na faculdade, embora a gente, né, possa ser de uma geração em que faculdade já tinha uma ruptura, né, da adolescência, o termo teenagers, né, que marcava a adolescência, então do 13 a 19, né, significava que 19 anos, estamos dando um salto da adolescência, né, teenagers. Bom, mas hoje a gente sabe que estamos diante de uma adolescência estendida, né, se fazer 19 anos não é sinal nenhum de ter passado para uma condição ali. Então mesmo na universidade, lá onde eu leciono, a gente está também em contato com a adolescência e não teve sobre eles o mesmo impacto, o filme, a série, que teve sobre nós. Estou fazendo esses comentários preliminares porque eles vão nos ajudar a compreender o que, na sequência, eu pretendo trazer aqui para a gente pensar. Bom, rapidamente, todos assistiram o filme, eu vou apenas situar a sinopse para a gente entender momentos aí genealógicos do filme, né? O filme conta a história, aliás, o título do filme, Adolescência, né? Devemos já prestar atenção nisso, não é adolescentes, nem adolescente. Quem não está se referindo, e a proposta do roteiro é essa, não é se referir à figura do adolescente enquanto sujeito, mas ao fato da adolescência, que é algo que cria uma relação entre aqueles que estão do lado de cada adolescência, os próprios adolescentes, que aliás raramente se chamam de adolescentes, né? Se chamam de jovens. Aí a gente, nas ciências sociais, costuma dizer assim, quando a gente quer patologizar, chama de adolescência, quando quer ter vigor, chama de jovem, né? Vocês nunca ouvem falar de adolescência protagonista. É juventude protagonista.
Adolescência é problemática. Por isso os adolescentes não gostam de se identificar como adolescentes, né? Com razão, que eles vão entrar nesse meio aí, inclusive uma palavra que não os identifica muito. Entretanto, nós que estamos do lado de lá, né? Ou seja, os adultos que se referem a, costumam marcar a adolescência, e que é uma palavra historicamente construída, né? Para nós a gente já naturalizou isso como uma espécie de época da vida, mas veja que a extensão dessa época da vida vai variando muito de tempos em tempos. Para minha avó, por exemplo, casar-se e procriar aos 16 anos não era um escândalo. Hoje é. A gente vai chamar de gravidez adolescente, né? Aos 18 já é gravidez adolescente, aos 19 é gravidez adolescente. Referida a uma faixa etária, quando na verdade o que a gente chama em psiquiatria de gravidez adolescente é que é a gravidez que não é assumida, é transferida para terceiros, né? Eu procrio, mas eu não cuido. Isso pode ser aos 25, aos 27, né? Não tem a ver com a faixa etária. Bom, mas digo isso porque nós vamos falar da adolescência e não do adolescente, porque adolescência é um nome que a gente põe e que cria entre nós e esses jovens um tipo de relação, que eu acho que o filme põe bastante em evidência, né? Bom, então o que eu acho que esse filme interpreta? Então, ele menos conta uma história e mais nos interpreta com relação à nossa posição diante da adolescência. Né? Ele conta uma história, tem uma narrativa, todos conhecem a história de vários personagens, mas o protagonista é um garoto de 13 anos, o Jamie Miller, um garoto de uma escola inglesa, em princípio filho de uma família que se diz, para usar um termo bem precário, depois a gente pode discutir, mas é um termo que circula apesar de precário, família estruturada ou família funcional. Não é um personagem que a gente acomode facilmente no campo da psicopatologia, né? Dizer assim, aqui tem um psicopata, uma família disfuncional, desestruturada, que explica o comportamento desse garoto. Ao longo do filme, várias cenas vão nos deixando divididos, né? Primeira cena, logo de cara, a polícia entra com uma força bruta, mas uma força bruta justificada, era protocolar naquele caso, né? Porque eles tinham provas robustas do crime, então estão imaginando que vão encontrar do lado de lá um perverso violento, apesar da idade, né? Eles têm fotos, eles têm filmagens, eles têm provas robustas, eles entram com aquela pujança. Não sei se vocês sabem como funciona a polícia inglesa, mas a polícia inglesa se orgulha de não ter armas, né? Ela anda sem armas pela rua. Quando algum evento exige armas, elas convocam a polícia estratégica. Era essa polícia estratégica que estava ali, entrando na casa do menino, arrombando, né? Como se estivesse combatendo um perverso violento. E quem que eles encontram quando abre a porta do quarto, né? Uma criança que se urina. Que é a mesma. Primeiro spoiler, é a mesma que vai matar a amiga, né? Uma criança se urina já não combina com o diagnóstico de psicopata, né? De criança perversa, com algum problema, distúrbio de personalidade, que explicaria a razão e a motivação do seu comportamento. É uma criança que nos divide. E a primeira coisa que o filme nos fisga é que a gente se pergunta, podia ser o meu filho? A maioria dos filmes nos faz identificar com uma criança para ser filho do outro, né? Esse filme consegue bastante bem nos fazer sentir que podia ser o meu filho. E a primeira pergunta que vem para esses educadores que estão do lado de lá da adolescência é: será que está se passando algo que eu não estou vendo, não estou percebendo? Algo que eu estou alienado, apesar de eu ter o filho em casa, e esse fato vocês sabem que é cada vez mais frequente, né? Os filhos estão em casa, tem até uma charge na Folha de São Paulo que diz, né, no passado, na minha geração foi isso, por exemplo, os pais tinham que gritar, né, no final do dia para dizer, entra, né? Que agora os pais têm que gritar, sai. Que o quarto virou um mundo aparentemente protegido, mas esse é um tema que a gente vai discutir aqui, lá dentro tem a tela, né? A tela é uma abertura para fora da casa.
Bom, então a gente vai tratar aqui da adolescência como esse fenômeno que nos reúne em torno de um nome que faz com que a nossa relação entre as duas gerações, e essa relação sempre existiu, ela tenha uma marca singular que no contemporâneo tem traços bem distintivos, né? Como dizia no início que a adolescência nem sempre existiu, porque mesmo na nossa cultura ocidental, sem nos referirmos a comparativos com outras culturas, se a gente se compara com outras culturas é bem evidente. Em algumas culturas originárias, por exemplo, a passagem da infância para adulta, socialmente falando, é direta, não tem intervalo. Por exemplo, as meninas após a menarca, primeira menstruação, já são entendidas pelo grupo social como prontas para o casamento. Não tem esse intervalo que a gente chama de adolescência, e que, bom, nas ciências humanas a gente chama de adolescência como moratória, né? Essa adolescência que a gente conhece é uma adolescência como moratória. O que é moratória? A gente sabe que ele já não é criança, mas a gente dá a ele um tempo, igual a moratória no termo vem da economia, né? Moratória da dívida. Ó, a gente já sabe que você é grande, mas nós não vamos te cobrar tudo de uma vez só. Tá? Você vai pagar por etapas, você vai ter aí alguns anos, que a gente sabe que é maior ou menor dependendo da classe social em questão, mas você vai ter alguns anos para pagar isso. Pagar quer dizer o quê? Entrar no mundo adulto com as cifras e as exigências do mundo adulto. Basicamente, então, uma época de grandes decisões para um sujeito que está instável psiquicamente. Por que isso? Porque, de qualquer modo, independentemente de que socialmente a gente constitua a adolescência como um tempo aí socialmente dado, existe a adolescência como uma operação psíquica. E é simples de entender, né? É simples de entender, não é simples de lidar, tá? Simples de entender o que acontece. O que acontece? As transformações, duas grandes modificações, né, que vem com a adolescência, e o personagem Jamie do filme mostra muito claramente isso. As transformações pubertárias, né, que faz um corpo real entrar, e eu digo entrar porque a criança já tinha se organizado psiquicamente em torno de um corpo infantil. A gente costuma dizer, né, quais são os nomes usados para marcar as partes do corpo na infância? São todos ecolálicos, já perceberam, né? Xixi, cocô, pipi, mamãe, papai, tetê, são todos ecolálicos, própria linguagem infantil. O que acontece com essas partes do corpo quando chega na adolescência? Queima o filme falar, né? Xixi, vou no banheiro fazer xixi, por exemplo. Os nomes passam para uma outra metáfora, em geral, agressiva. Os nomes, bom, não vou citar aqui, todos conhecem bastante bem, ouvem em casa, né? Ouvem na escola, ouvem na circulação entre eles, né? É forçoso mudar a língua porque, mudar a língua, eu digo a língua na nominação do corpo se modifica porque esse corpo não cabe mais naquele psiquismo infantil. Então dizemos, em psicologia e em psicanálise com razão, que a adolescência é uma fase de crise, o filme mostra bastante bem isso, mas cuidado com o entendimento da palavra crise, porque ela tem uma carga semântica na nossa cultura que é ruim, sinônimo de degenerativo, né? Uma crise é uma coisa que está degringolando. Muitas vezes os pais, educadores têm essa ideia, né? Porque estava acostumado com o psiquismo infantil da criança, e ao perder isso, começa a achar, está degringolando algo, né? Está degenerando algo, tem que tomar cuidado porque está degenerando algo. Crise é uma palavra grega, de origem grega, que não quer dizer degeneração. Crise quer dizer que um sistema entrou em pane. Um sistema de perguntas e respostas, né? Então, eu faço as mesmas perguntas, mas as respostas que tinha já não funcionam mais. Quando elas não funcionam mais, esse sistema está em crise. Sou obrigado ou a refazer perguntas ou a encontrar outras respostas. Tá? Adolescência é isso, porque, por exemplo, eles olham para os adultos que sempre foram super-heróis, né? E por coisas banais do tipo, consegue alcançar em cima da geladeira o chocolate. Já é uma prova de superpoderes.
Eu não consigo, ele consegue. O que acontece quando muda fisicamente? Eu consigo, às vezes ele já não consegue mais. Né? Cena clássica. Os pais, quando vão brincar com as crianças pequenas, fingem de perder na corrida ou no futebol. A adolescência perde mesmo. Perde de verdade, não precisa mais fingir. Né? Tem o crescimento de um vigor físico que muda de posição, mas não é só um vigor físico, ele não cresceu em força. Também cresceu em força. Vale para meninos e para meninas. Mas ele cresceu, talvez nem seja adequado dizer cresceu, mas ele mudou, se transformou em termos da representação do próprio corpo. E a principal mudança aí é pubertária. Né? Ou seja, aquele pipi que fazia xixi faz alguma coisa a mais agora. Então não é o mesmo pipi, não dá para chamar do mesmo jeito porque é outro personagem. E essa mudança no corpo exige um tempo de restabelecimento identitário. E é isso que torna o adolescente particularmente vulnerável, porque no restabelecimento identitário, veja, lembrem, a ideia de crise é uma pane no sistema de equilíbrio entre perguntas e respostas. Se eu tive uma pane aqui e eu começo a me sentir instável, eu não vou mais buscar as respostas nos mesmos lugares onde elas estavam. Então não é mais no círculo parental. Ainda que se mantenha diálogos entre pais e filhos, mas esse diálogo forçosamente se estressa. Todos têm a experiência disso, né? Com maior intensidade, com menor intensidade, isso às vezes faz um maior ruído, às vezes um menor ruído, mas em todo caso, começa a aparecer aquelas coisas que não vêm da tradição familiar, né? O filho chega em casa e fala, tá ligado? Você fala, eu não falo tá ligado, de onde veio tá ligado? Né? Ou sei lá, velho, né? Velho é uma gíria bem comum. E aí, velho? Né? De onde veio isso? Não vem da nossa transmissão direta geração anterior. Vem de um outro meio ao qual eles começam a ficar abertos. Tá? Então, a adolescência é um momento onde esse sujeito que teve um baque na sua constituição psíquica, época, portanto, de crise, que a gente chama de psicanálise de pane da organização simbólica, ou seja, o meu corpo não é mais o mesmo. Isso muda, inclusive, o olhar social do outro para mim, né? Se antes, a gente costuma dizer brincando, né? Cabeça de criança é aeroporto de mão, né? Porque todo mundo que vê uma criança pequena põe a mão na cabeça, ombro. Quando adolesce, não dá mais, né? Porque isso vai ter outra significação, né? Se eu ponho a mão na cabeça, se eu ponho para sentar no colo, vai ter outra significação. A gente naturaliza isso, mas em princípio não é algo que o adolescente tome pura e simplesmente. Por exemplo, mudanças pubertárias significativas com alteração da voz. Sabe que em geral é fenômeno de gozação, né? Está oscilando a voz, sempre tem alguém do lado que aponta e ri, um pouco que ridiculariza, né? Tem uma oscilação de voz, a gente vê isso nos atores mirins, né? Vários atores mirins que faziam um grande sucesso, entra na adolescência, perde a graça. Tá. Um pouco de ator mirim tem em cada criança quando adolesce, né? Alguma coisa ali perde a graça, aquele encanto da infância que a gente supõe apenas porque é criança. Na adolescência se introduz uma mudança aí no olhar social, ao qual eles têm que se ajustar. Então, duas características principais da adolescência para lidar com essa crise. A primeira é o empuxo muito forte, maciço, a grupos. Veja que os grupos que se formam na infância são bem simpáticos, né? Eles têm a característica da turma da Mônica. Os grupos infantis são a turma da Mônica, né? Tem um líder que nunca é eleito democraticamente, já viram? Grupo de crianças ser eleito democraticamente, líder? Não. Ele se elege por carisma. A Mônica tem mais carisma do que qualquer outro personagem ali. Embora a gente possa gostar mais do Cebolinha, do Cascão, são todos ótimos. Mas turma da Mônica, turma da Mônica. Na adolescência, os grupos ganham uma característica de identitários. O grupo dos punks, o grupo... Estou falando identitário para além da referência atual, porque as redes estão muito organizadas em torno de identitarismo, né? Já vamos falar isso no segundo tópico aqui.
enquanto entra no primeiro, que é o da adolescência, mas vamos dividir em 3 tópicos, tá? Adolescência, 3 tópicos que o filme trabalha. Adolescência, como esse fenômeno do qual estamos falando, e o personagem é bem representativo dele. Redes sociais e bullying, que é o outro aspecto que o filme coloca bem em pauta. E o terceiro é a responsabilidade adulta. Ou por adulta, para colocarmos todos nós, os adultos, sejamos professores ou pais, de um lado que tem a ver com a nossa posição geracional. Tem a ver com as funções específicas que a gente exerce, tá? Mas essa geração tem uma responsabilidade sobre que a gente precisa entender melhor qual. E o filme põe em xeque isso. Não sei se vocês reparam que os adultos estão totalmente perdidos no filme. Mesmo que tenham diferentes funções, né? O professor está perdido, os pais estão perdidos, o detetive está perdido, né? Aliás, é muito engraçado, né? Para aqueles que acham que botar um policial na escola vai resolver o problema, né? Eles fazem bullying na frente do policial. O policial entra na sala de aula, né? Para dizer, olha, tá vendo? Estamos aqui para verificar o crime, esperando uma espécie de bom comportamento, que vão respeitar a autoridade policial. Eles fazem o bullying com o filho do policial na frente do policial. Isso diz respeito à forma como a adolescência se organiza, mas diz respeito à particular relação que nós adultos temos hoje com esse movimento aí geracional, essa transição geracional que é a adolescência. Então, só para concluir, os 2 pontos centrais aí da adolescência como maneiras de lidar com essa etapa de crise, tá? O empuxo ao grupo, isso é fundamental. Eles buscam assiduamente, sedentamente, uma referência externa à parentalidade. Isso quer dizer que eles gostam menos dos pais? Não, só quer dizer que eles precisam fazer um movimento que a gente chama em antropologia de exogâmico, né? Para fora da família. Até porque, se o que eclodiu ali é a sexualidade, isso não vai poder ser resolvido dentro da família, né? A sexualidade de todos nós não se resolve dentro da família. Volto a dizer, isso não quer dizer que os pais não vão participar de nada mais disso. Mas não dá para resolver isso mais como se resolve na infância, né? Deixa que eu te levo num lugar, deixa que eu compro uma coisa para você, deixa que eu. Não, tem que deixar que ele. Esse é um fato que a adolescência impõe pela própria ruptura que ela estabelece com essa relação família-corpo infantil. Né? Então, o empuxo ao grupo e a exogamia são marcas registradas da adolescência. O segundo, né, é que aquilo que na infância era da ordem do sonhar, vira da ordem do planejar. Você já viu as vocações infantis? São engraçadas, né? Você pergunta para as crianças o que vocês vão ser quando crescer. Surgem coisas engraçadas, né? Bom, hoje não tão engraçadas porque já tem a ver com as redes sociais. A maioria responde youtuber, né? Influencer, né? Youtuber ou influencer. Mas tem a ver com o lugar do herói, com o lugar do que a gente chama de fálico, com aquilo que parece potente, né? Com aquilo que me projeta diante do olhar do outro. Mas mesmo assim, a gente ainda ouve das crianças coisas que na minha época, eu, por exemplo, queria ser lixeiro. Eu achava o máximo ser lixeiro, né? O lixeiro chegava, pegava aquelas latas, jogava, achava uma destreza. Né? Quase nunca uma vocação infantil entra e se sustenta na adolescência. Na adolescência, a gente sai do registro do sonhar apenas e entra no do planejar. Quer dizer, tem a ver com o que eu quero e sonho, mas tem a ver com o que disso eu posso fazer na realidade. Então, essa dupla condição da adolescência vai, digamos, fazer com que ele crie aí um certo barco para atravessar a tormenta que se provocou no oceano, fruto da adolescência. Né?
Então, a adolescência é um momento de crise, e crise a gente não deve ver negativamente. A crise só é ruim quando a gente força a saída regressiva, ou seja, volta a ser como você era, que isso vai resolver o seu problema. Né? A crise é momento de oportunidade, de transformação, de metamorfose, se a gente acompanha esse sujeito na elaboração de um outro paradigma. Você vai mudar de paradigma. Tá? Então, diria assim, a adolescência nunca é reformista, ela é revolucionária. Para usar uma palavra que é uma comparação importante. Né? A gente não vai só juntar uns tijolinhos a mais. Não é da ordem da adição, né? Eu tinha alguns tijolinhos até aqui, agora vou pôr mais tijolinhos. É da ordem da multiplicação, da divisão e da multiplicação. Né? Racha o que eu tinha e agora surge uma coisa que vai sofrer a influência de outros modelos que não apenas os familiares. Bom, para o bem e para o mal, né? Então, digamos, o adolescente é alguém que, por força da sua vulnerabilidade, está muito dependente do seu entorno e da forma como se organiza o seu entorno. De que modo está organizado o nosso entorno hoje em dia? Por forte influência das redes sociais, e o filme demonstra bastante bem isso. Um aspecto do filme que eu já coloco como ponto de partida, né? As redes sociais eram para o Jamie, em geral era para todos os outros, mas o filme mostra claramente para o Jamie, né? Eram para o Jamie praticamente a única referência na qual ele encontrava uma medida de valor. Valor quer dizer, quem pode dizer se eu valho ou não valho é a rede social. Tá? Bom, vamos lá, vamos fazer um raciocínio básico, bastante comum em psicanálise, mas se eu boto todos os meus ovos numa só cesta, a chance de que a raposa venha e leve tudo de uma só vez é grande. Se eu a divido em várias cestas, né? Leva uma, não leva a outra, não leva a outra. Com as redes sociais, porque é próprio das redes sociais, a gente não pode esquecer que quem cria as redes sociais do ponto de vista do agenciamento das redes sociais. E não estou aqui em nenhuma posição tecnofóbica, mas também não estou em uma posição tecnofílica, tá? Que hoje o debate em geral se coloca polarizado. Ou bem você é tecnofílico, né? Acha que as redes sociais, a inteligência artificial vai mudar totalmente a vida dos seres humanos, ou está na posição tecnofóbica, meu Deus, isso aqui vai acabar com o mundo, destruir o mundo. Não, depende de como a gente usa. E como a gente usa depende de quanto a gente sabe de como ela funciona na cabeça de quem cria, porque quem cria as redes sociais, do ponto de vista da sua instrumentalidade, não tem finalidade educativa. Tem uma finalidade comercial. Tá? Ah, mas eles colocam ali conteúdos educativos. Eventualmente sim, a gente até enquanto escola usa, enquanto família usa, né? Mas eles colocam aquilo ali um pouco na função de isca, né? Bom, isso puxa mais gente para cá. Quando puxar para cá, eu faço o controle algorítmico, porque é assim que funcionam as redes sociais e a net de maneira mais ampla. Tá? O controle algorítmico é algo que a gente tem que prestar atenção, porque nos dá a falsa sensação de liberdade, né? Porque eu clico e vou para onde eu quiser, né? Mas esse para onde eu quiser tem um lobo por trás, né? A gente precisa saber que, para não cair na posição do chapeuzinho vermelho. Esse interesse que está por trás, os interesses são sempre muito claros, né? Os estudos todos sobre cultura digital nos mostram isso. E é importante quando a gente estuda a adolescência, estudar a cultura digital, porque é nesse meio que eles estão, é nesse meio que eles encontram os modos de se nomear, é nesse meio que eles encontram os modos de se relacionar. E ali a gente vê se reproduzir um sistema que em psicanálise a gente chama de narcísico, que é o teu valor tem a ver com aquilo que você faz, não tem a ver com aquilo que você é.
Aliás, chamo a atenção de vocês para uma palavrinha que circula direto, que a gente aperta lá sem perceber, né? Like. Quantos likes você tem, quantos dislikes você tem. Né? Pouca gente nota que like não é love. Na língua inglesa, essa distinção é muito clara. Não sai dizendo por aí, I love you. Né? Love tem a ver com relações mais estáveis, relações que a gente conta nos dedos. Tirando o Roberto Carlos da internet, ninguém tem 1 milhão de amigos. Né? Vocês têm 1 milhão de contatos, ou como eles dizem, contatinhos. Né? Porque ali está o universo do like. O que é o universo do like? Gostei de você, não é amo você. Gostei do que você faz como uma performance que figura num certo cenário como isso tem valor. Isso tem muito a ver com o aspecto do filme que chama atenção, embora pouca gente preste atenção na profundidade disso, que é o fato de que do começo até o fim, excetuando a última cena em que ele liga para o pai, né? A última cena praticamente do filme, tirando essa cena, do começo até o fim o menino permanece dizendo: eu não fiz nada. De que ordem é esse eu não fiz nada? É da ordem da mentira? Então aí teríamos um perverso, né? Ele sabe que ele fez, mas ele está tentando engrupir a autoridade para ver se ele escapa ileso. Não, o filme vai nos dando a impressão que ele realmente acha que ele não fez nada ou que aquilo que ele fez, num certo código valorativo, é nada. Por exemplo, nos games. Os games, você reseta as vidas, né? Morreu, reseta. Né? A banalização da morte está posta ali para ele, não para a geração anterior. O pai fica totalmente chocado no momento que, no primeiro momento, o pai acredita piamente no filho que está dizendo, não fiz nada, ele diz, erro de endereço, né? Só a gente provar aqui que é um erro de endereço, não bateram no vizinho, bateram na minha casa, logo vão ver que o meu Jamie, aquele que tem o ursinho que no final o pai abraça, numa cena claramente que mostra esse pai na saída regressiva, né? Então vamos voltar para o ursinho, a cena é bela, né? Mas tem a ver com, aqui eu tinha um filho, né? Na infância eu tinha um filho. Quem é este que agora se apresenta a mim? Que me diz, papai, eu não fiz nada. Esse pai, então, se comove com isso, né? Concorda, acredita, aposta no filho até que a polícia faz uma demonstração, digamos assim, cabal, né? Não dá para brigar com a imagem. E mesmo diante da imagem, o menino diz, eu não fiz nada. Queria especialmente ressaltar esse aspecto, porque ele tem a ver com uma questão que não é específica da adolescência, mas que a adolescência contemporânea reflete muito mais. Bom, a gente tem falado historicamente, politicamente, aí nos últimos anos, da questão do negacionismo, né? Que é, frente ao fato, eu digo não. Mesmo frente ao fato, eu digo não. Há um colega psicanalista francês, o Jean-Jacques Racial, que diz de um modo interessante, diz, a adolescência é menos uma fase específica e mais uma fase exemplar. Exemplar não no sentido de bom exemplo, mas exemplar no sentido, a adolescência mostra em cores vivas o que a sociedade do seu tempo está vivendo. Tá? Ela é exemplar da cultura em que se está vivendo. Ali a gente vê, mesmo numa escola inglesa, estruturada, né, como essa que temos aqui, com adultos ali tentando desempenhar bem sua função, com formações específicas, uma família estruturada, amorosa, tem uma irmã mais velha que se incomoda, que fica condoída com o que aconteceu com o menino, não acredita no assunto, a família sofre o baque, né? Tem tudo aquilo que está no manual da parentalidade como vai dar certo e falha. Né? Bom, que não tinham algumas coisas essenciais que não estão no manual do vai dar certo. Né? E que ali não tinham. O primeiro é esse ato entre a geração
anterior, né? Os adultos e as crianças. Não sei se vocês notam, mas em algum momento o filme inverte a relação geracional de um modo interessante. Inverte de que modo, né? Os adultos aparecem como ingênuos e inocentes, que é a característica da infância. Tá? Eu não sabia que meu filho saía às 10 da noite. Eu não sabia que meu filho estava envolvido com essa rede social. Eu não imaginava que meu filho podia fazer o que ele fez, né? O próprio policial, que aparece ali um pouco como um adulto, um pouco mais organizado, né? Ele vai entrar lá. O filho dele chega e diz assim, puxa, né? Ele de lado diz assim, a pergunta que você está fazendo já está respondida, você só está olhando para o lado errado. Olha para a rede, que você vai ver que é bullying em reação a bullying. Tá? E como a adolescência, por ser um tempo vulnerável, predispõe a isso que a gente chama em psicanálise de passagens ao ato, né? Ou seja, toda adolescência, se vocês se lembrarem da de vocês, embora a gente tenha tendência a manter versões românticas, né? Do passado, tanto da infância como da adolescência. Mas se vocês lembrarem de vocês, toda adolescência, vocês se puseram em risco em subir numa moto com alguém bêbado, ou eu mesmo estava bêbado, né? Pulei da cachoeira lá para dar uma performance, né? E podia ter rachado a minha cabeça no fundo da água. Escapei por um triz, muitos não escapam, né? Vocês sabem que a adolescência é um lugar forte de acidentes, de aventuras, né? Bug jump, por exemplo, eu vou saltar de asa delta, deu errado. Complicou? E um momento também forte de passagens ao ato que a gente diz de desequilíbrios psíquicos, né? Que tende à violência na linha do homicídio ou do suicídio. A mais frequente do suicídio, a gente tem visto um crescimento significativo. Veja um filme anterior a esse que também comoveu muitos pais, que é o 13 Reasons Why. Acho que isso da década 2016, se eu não me engano. É isso, né? 2016. É um filme em que a saída da garota é pela via do suicídio. Ali do Jamie é pela via do homicídio. Mas vejam, homicídio ou suicídio não é a justiça vai tipificar como suicídio ou homicídio. Mas existem as modalidades, né? E as modalidades nos dizem sobre onde está psiquicamente o sujeito. O que faz um Jamie? Ele esfaqueia, né? Podemos dizer mais ou menos assim, a modalidade é como vocês me chamam de incel, ou seja, aquele que não terá sexualidade com uma menina. Se eu não posso penetrar o corpo da menina sexualmente, eu penetro odiosamente. Tá? 13 facadas. E não sufoca a boca dela. Se entende quando eu digo modalidade do crime? Suicídio é a mesma coisa, né? Os suicídios mais comuns, com maior frequência, é a defenestração, né? O jogar-se de algum lugar, de uma janela ou de um lugar alto, tá? Depois vem, ou jogar-se no trilho do trem, por exemplo, a gente viu recentemente aqui em São Paulo um garoto de um colégio daqui, da região, né? Acho que todos acompanharam a notícia. Isso tudo tem a ver com a modalidade que o sujeito escolhe, tem a ver com o que ele quer falar e por não ter conseguido falar, passou ao ato. Tá? Estou dizendo isso porque uma das grandes questões, se a gente vai pensar em saídas para isso, tem a ver com mudar a circulação da palavra. Mudar os modos como a gente tem circulado a palavra. Primeiro, restabelecer uma circulação da palavra entre a geração anterior e esta, que está muito fixada numa coisa que é temerosa do lado do adulto, né? O adulto está com medo que o adolescente desvie, então tende a entrar numa conversação que é, digamos, próxima daquilo que o adolescente mais detesta, que é palestrinha ou sermão, né? De outro lado, eles caem então numa linguagem que é da internet, que é uma linguagem, vamos lá, por isso dizia no início da nossa conversa aqui, diálogos oswaldianos. A tela não é dialógica, a tela é interativa.
Ah, mas a gente tem diálogos lá porque eu converso com meu amigo que está do outro lado. Tudo bem, você conversa com seu amigo que está do outro lado dentro de uma certa formatação, que aliás no filme aparece, são os emojis. Vocês recebem emojis, né? Não tem vários que vocês ficam em dúvida. Isso aqui é um beijo do tipo X, do tipo Y, né? O que é esse coração vermelho, coração amarelo, coração verde, coração preto? Bom, preto a gente já sabe, tudo bem. Luto, mas vermelho, amarelo e verde fica um troço meio confuso, né? Se é só uma lagriminha aqui, se é um monte de lagriminhas ali, bom. Essa linguagem, que é uma linguagem codificada e não significante, é uma linguagem que circula e formata um pouco a conversa. Formata os próprios modos, né? Hoje os jovens dizem que não tem o menor problema em terminar um relacionamento com mensagem, não? Na minha época isso era um crime ético, né? Mandei uma carta e não fui lá conversar com a pessoa, isso é um crime ético, né? Tem coragem de fazer isso com o outro? Hoje tudo, né, passa por essa correspondência. Vocês conhecem aquele filme da Pixar, né? A Pixar é uma referência interessante porque ela faz filmes com uma dupla linguagem, né? Para adultos, uma para adulto, outra para criança. Para que o adulto leve a criança no... E já são os adultos que querem levar os filhos para Disney, né? Raramente aqueles dizem, quero ir para Disney. Os adultos dizem, eu quero que você vá para Disney. Então eles entram no filme Wall-E. Vocês lembram do filme Wall-E? O robozinho. É um filme que mostra bem o avanço dessa questão tecnológica ao ponto de introduzir no aspecto relacional fenômenos de hiato e separação. Então, digamos, o bullying tem sido cada vez mais falado, embora ele sempre existiu como tal. Vamos lá, bullying é uma prática de intimidação, tá? E que ocorre em torno de uma relação de poder. Há sempre uma relação de poder. Por exemplo, se eu e você estamos lá na sala de aula, você se indispôs comigo, eu indispôs com você, eu saio no braço com você, isso não é bullying, porque aqui é simétrico. Tá? É bullying quando eu digo assim, tem um traço simbólico, né? O gordinho, o magrinho, o CDF, o negro, o branco, a menina, né? O que às vezes chamam de o tonto. É esse que eu vou pegar. E vou pegar numa relação de assimetria, porque o que está em jogo é dessa ordem narcísica que as redes estimulam bastante, né? O que quer dizer? Quer dizer, olha, se você, em geral, né, veja, não tem perfil psicológico do bullying, do praticante do bullying. A ponto de a gente dizer assim, o praticante do bullying é um psicopata, ou sociopata, é um TDAH, ou qualquer diagnóstico que pudesse se articular a um praticante do bullying. Não tem. Mas tem uma referência. Na maior parte das vezes, o praticante do bullying é alguém que foi objeto de bullying. E do lado da vítima também tem uma referência. Não tem um perfil psicológico, mas do lado da vítima é aquele que mais tendência tem a se docilizar e a topar a lei do silêncio, porque o bullying funciona a lei do silêncio, né? Todos da mesma geração sabem a condição de esconder bem escondido da geração posterior ou anterior. Esse ato que se cria, de alguma forma tem que ser quebrado se a gente vai querer trabalhar essa questão que está aí sem recorrer às duas saídas principais e que são fadadas ao fracasso, já estão se mostrando fracassadas, que é a saída psiquiátrica ou a saída policial, né? Vamos criminalizar o bullying, punir exemplarmente, aí todo mundo vai ficar com medo de praticar o bullying. A gente viu ali no filme, né? Na frente do policial, os garotos fazem. Aliás, isso ganha dimensão maior de desafio. Algumas iniciativas, uma escola espanhola na Catalunha tem uma iniciativa bem interessante que é a de provocar o que eles chamam de corresponsabilização, né? Então, eles fazem eventos em que os alunos de diferentes séries, maiores e menores, convivem. A partir dali se estabelecem parcerias e essas parcerias funcionam como uma espécie de irmão mais velho. Não é atribuição de função, tá? Não é assim, você é o policial do menor, tá? Mas parcerias
a quem essa criança pode recorrer, porque ela, por causa da lei do silêncio, dificilmente recorre ao adulto. Ela recorre ao amigo. Veja, no filme Jamie tinha amigos que emprestam a arma do crime. Com quem ele teve um diálogo. Podemos pensar, o que aconteceria se essa palavra passa para a geração anterior, né? Aí entra a responsabilidade adulta, com esse ponto fecho para a gente poder conversar um pouco, né? A tendência mais automática da gente, quando uma criança adolesce, se é nosso filho, se é nosso aluno, pouco menos, né? Mas também, se é nosso filho, é uma certa frustração, decepção, porque aquela criança que a gente sempre sabia onde estava, né, se desfaz na nossa frente por conta da mutação toda que eu estava me referindo, e surge ali uma tensão. Tem 2 colegas psicanalistas que escrevem um texto bem interessante sobre adolescência, eles chamam de game over. Diz que os pais ficam nessa posição, lembram, né, dos fliperamas, hein? Você botava a fichinha, batia, tem um momento que acabava, né? E aparecia game over. E qual a primeira reação da gente? Continuar batendo na máquina, né? Para ver se a gente recupera o comando. Socar a máquina, né? Dar trancos, para ver se a gente recupera o comando. Primeira reação dos pais face à mudança da adolescência é essa: deixa eu ver se eu recupero um comando. E é mais difícil entrar na segunda, que é a que é interessante, que é a do Sancho Panza com o Dom Quixote de la Mancha. Vamos acompanhar a aventura e a cavalgar. Ao lado de, não em cima do cavalo, porque em cima do cavalo vai cair os 2. Né? O ao lado de é difícil, mas é o espaço de conversação possível. Tem a ver com o quê? Com nos interessarmos por aquilo que eles se interessam, que é diferente de querermos que eles se interessem por aquilo que a gente se interessa. Se a gente compreende essa diferença, a gente entende a boa posição, digamos, da responsabilidade parental. Estou dizendo parental, mas mais amplamente também para os educadores. Várias escolas tomam como medida a colocação de tutores, por exemplo, que não são tutores no sentido de alguém que vai provocar encontros, mas que vai se colocar à disposição desse jovem para vir falar com um adulto que ele entende como confiável. Que os jovens estão com o olho super aberto para os adultos. A gente que não vê direito isso. Né? Eles estão de olho para tomar como modelo, dizer assim, é com aquele que eu me parecer, é com aquele, né? Por isso tem muitos ídolos, né? Eles colam, na minha época colava, né? No quarto inteiro a foto lá do roqueiro que você gostava, né? Não importa o meio em que seja, mas a gente tem uma idolatria que é esse adulto que nos inspira a sair da posição de precariedade em que a gente se encontra. A responsabilidade adulta, então, tem a ver com tentar sair da posição de controle, irmão. Tenho visto circular na internet essa discussão. Os pais devem controlar a internet da criança. Tudo bem. O que a gente vai chamar de controlar? A censura etária existe. E ela é legal, inclusive. A censura etária, aliás, nem convém chamar de censura etária, classificação etária tem a ver com aquilo que o próprio produtor do filme ou do jogo indica, olha, aqui tem, né? Daqueles 3 termos, né? Linguagem adequada, cenas de sexo e cenas de violência. Vem daí uma classificação. Isso sim, mas isso é observância, não é controle. Controle é quando os pais entram aí para dizer assim, bom, então olha, isso aqui não quero que você veja isso que é educativo, isso aqui que eu aposto e tal, né? Sem se perguntar numa conversação o que interessa a esse jovem. Isso fecha canal de conversa, né? E expõe esse jovem a relação simétrica, onde ele não vai encontrar finalidade educativa, ele vai estar dentro dessa dinâmica que a rede social estabelece, que é competitiva, como o nosso mundo. Veja, não estão inventando nada diferente, nosso mundo é competitivo. Todo mundo aqui acho que sofre essa competitividade, né? Tem até uma expressão em inglês, né? O fear of missing out, né? Que é a sensação que a gente tem quando vai vendo as várias coisas e fala assim, nossa, estou perdendo isso, nossa, estou perdendo aquilo, nossa, estou perdendo aquilo, né?
uma competitividade na qual a gente nem se pergunta se eu desejaria estar ali onde eu estou perdendo, mas eu estou perdendo porque ela viu, botou um monte de gente botou like, que ela estava lá. Então eu não estou love, porque eu tenho 12 likes enquanto ela tem 13 likes. Então eu não sou love. E quando a gente está diante, isso para todo ser humano na adolescência só está em carne viva, quando a gente está se sentindo não amado, a saída pela violência é rápida e automática. O que o Jamie faz no filme é nitidamente isso. Bom, se o meu destino é ninguém me amar, aliás, ele tenta no primeiro momento, vocês notam, né? Ele diz, ela também foi decantada socialmente, então agora eu vou me aproximar, né? Nós dois, os desvalidos, vamos ficar juntos. Nesse momento ela retribui o bullying e diz assim, você é desvalido, eu não. Nesse momento é um insuportável para ele, ele passa lá. Então a ideia de que ele passa ao ato é um pronto, vamos já discutir, e a ideia de que passando ao ato ele acha que nada fez, porque no código da internet o que ele fez foi escapar de um bullying. Mesmo que passe pelo homicídio de alguém, a banalização da morte tem a ver com que essa bolha vai fechando as pessoas nesse registro. Né? Bom, como eu disse, é um filme intenso, denso, teria muitas coisas a trabalhar, mas a ideia que a gente circula é roda de conversa, né? Então que a gente circule um pouco para poder ouvir impressões de vocês, a partir do que a gente trabalhou aqui, ou mesmo a partir da vivência, experiência que vocês tiveram com o filme. Tá bem? Enfim, palavra aberta, né?